Olá, tudo bem? Então, continuando a nossa atividade, o solo e as atividades humanas. Tá? Então, hoje foi mandado para vocês, hoje é dia 16/4, foi mandada uma questão para vocês responderem, né? Resolverem no caderno. Então, dando continuidade ao módulo 2 do livro, na página 208, certo? Na página 208, então, onde fala sobre técnicas, né? Técnicas de plantio direto, enfim, cultivo, né? Então, começando a falar sobre cultivo de alimentos, né? Plantações, a gente tem que levar em consideração que, se a gente for perguntar, né, de onde vêm os nossos alimentos que a gente consome diariamente? De onde vem? Exemplo, o pão que a gente come. Será que não vem dos vegetais? Referente a isso, então, todos os alimentos que a gente consome, querendo ou não, ou vêm de origem animal ou vegetal. Olha a importância, então, do cultivo do solo, né? Se o solo não for bem cultivado, não vai dar uma produção boa, certo? É a mesma coisa os animais. Se os animais não tiverem muito alimento, muito vegetal, porque a gente sabe que os animais, né, eles são seres herbívoros e se alimentam de vegetais, certo? Por exemplo, o capim. O capim tem muita celulose e essa celulose é quebrada, né, na digestão do animal, ok? E vai fazer com que esse capim, essa celulose, transforme-se então, né, em massa, né, a biomassa do corpo do animal, que seria os músculos e a carne. Então, capítulo 3, né, o módulo 2, vocês vão pegar, abrir o livro, solo e as atividades humanas, tá? Então, de momento, assim, a gente tem no livro, observando a primeira imagem na página 208 e 209, a gente vê, né, uma área com várias curvas, né, chamadas de curva de nível. Para que serve as curvas de nível? Serve para nivelar, né, ou para ter armazenar uma quantidade de água, e essa água vai fazer com que o plantio, né, seja feito nessa área. Então a gente tem aqui uma plantação de arroz, e o arroz a gente sabe que é um carboidrato muito importante para nós, é uma alimentação diária de todo brasileiro, certo? Então depois a gente tem as práticas agrícolas, página 210. Práticas agrícolas, né, começando com uma pergunta: qual o principal papel da matéria-prima utilizada para fabricar os produtos e alimentos mostrados então nessa imagem? A imagem a gente tem ali óleo de soja, uma caixa de madeira, papel, blusa de algodão, geleia de morango. Mas se a gente analisar tudo isso, todos esses alimentos, a gente sabe que esses alimentos provêm de origem vegetal e animal. No caso ali, vegetal não tem nenhum, mas é tudo... Quer dizer, animal não tem nenhum, vegetal tem vários, né? Por exemplo, óleo de soja. O óleo de soja vem da plantação de soja. A caixinha de madeira vem do vegetal. Depois a gente tem o papel, vem do vegetal também. A blusa de algodão, né? De algodoeiro. Observando então objetos, né? Estima-se que as atividades agrícolas iniciaram há cerca de 12 mil anos atrás. Então, cerca de 12 mil anos atrás, o homem vem aprimorando, vem cultivando determinadas espécies de vegetais, no qual a gente retira o nosso alimento, né, e sustentação, seja na indústria, enfim, têxtil, né, por exemplo, na confecção de roupas, enfim. Então, pessoal, muito importante, né, a questão das práticas agrícolas, tá? Pois a gente tem que levar em conta também que dentro das práticas agrícolas tem alguns tópicos importantes que devem ser levados em consideração. Por exemplo, a drenagem. O que seria uma drenagem? A drenagem, vamos supor que tem uma área alagada e essa área alagada precisa ser cultivada, tá? Mas não tem como, porque tem muito acúmulo de água. O que o homem faz então? O homem pega, vai cavar uma vala, né, uma fissura no solo, uma valeta, enfim, vai fazer com que esse excesso de água saia, né, desse local.
Então a drenagem é um meio pelo qual o excesso de água, né, sai, se desloca desse ambiente indo para o outro, fazendo com que o homem então consiga produzir, né, a sua cultura desejada, certo? Drenagem, página 211. Depois a gente tem a aração. A aração é outra técnica muito importante, né, porque a gente sabe que quando o solo é compacto, esse solo compacto, ele é de baixa produtividade. Então, o homem tem que fazer a aração desse solo. O que seria a aração? Pega-se um equipamento cortante, por exemplo, o arado, ou o disco, né, de trator, de boi, enfim, manualmente ou com máquina, faz com que esse solo, que é muito compacto, ele seja movido. Então ocorre uma movimentação ali do solo, uma aração, uma cavação, e isso vai deixar o solo fofo, né? Importante para fazer as curvas, seja de nível ou, enfim, para fazer a plantação, né, de determinada cultura. Então a aração é muito importante porque vai fazer com que o solo descompactua, né, e tenha uma grande concentração de oxigênio para fazer, né, com que esse vegetal se desenvolva. Isso está na página 212, então. Seguindo, então, a gente falou sobre irrigação, aração, adubação. Depois de arado, né, uma lavoura, enfim, tem que se trabalhar a questão de adubação. A adubação pode ser adubação verde, né, onde coloca-se várias sementinhas de determinados vegetais numa área que já esteja arada ou lavrada, né, enfim, que ela esteja fofa e arejada, coloca-se as sementinhas, e essas sementinhas vão germinar e vai formar uma cobertura para aquele solo, certo? Essa cobertura é muito importante porque ela vai proteger contra os agentes externos, por exemplo, a água, por exemplo, a luz do sol. Quando tem um excesso de luz do sol, isso provoca com que os minerais, os animais que ali estão na terra, os micro-organismos, faz com que eles acabam morrendo, né, devido a esse excesso de concentração de calor, tá? Então a adubação, ela tem que ser uma adubação verde, ela é muito importante para fazer isso, a proteção contra o impacto da chuva, contra os agentes externos, contra o sol, né, enfim. Tá? Então a adubação, ela pode ser feita com matéria orgânica, folhas e vegetais mortos, ou até mesmo na decomposição de alguns alimentos, certo? Então a gente tem também o uso importante do calcário, né, que é um tipo de sal que faz com que ocorra uma concentração ou uma concentração de nutrientes, e também que faz com que o nutriente faz com que o vegetal, né, se desenvolva melhor com o uso de calcário, e esse calcário faz uma correção do solo. Okay? Então essa correção é feita através desse pó de pedra, né, que é triturado e colocado sobre o solo, um pó branco, e isso auxilia então na alta produtividade, né? Então o calcário, a adubação é muito importante, o adubo orgânico, o adubo industrializado, principalmente o NPK, né, que tem nitrogênio, potássio, fósforo. Muitas vezes, se a adubação for feita com matéria com cobertura verde, por exemplo, algumas forrageiras, elas têm a capacidade de retirar do ar o nitrogênio, que tem grande quantidade de nitrogênio, né, cerca de 70% do ar que nós inspiramos. 70% desse nitrogênio está no ambiente, e não faz nenhum sentido para nós o nitrogênio. Porém, para os vegetais, né, algumas plantas forrageiras, faz toda a diferença, porque elas conseguem captar esse nitrogênio e transformar em nutriente lá na raiz do vegetal. Tá? Então, a aveia, né, essas plantas forrageiras, o feijão, tem essa capacidade de reter esse nitrogênio e transformar em amônia, NH3, né, que é um componente bastante rico, é um nutriente, é uma matéria orgânica que fortalece, né, o vegetal, que faz com que esse vegetal se desenvolva com maior facilidade. Tá? Então a adubação é muito importante para isso, tanto a adubação orgânica quanto a adubação química, certo? A adubação verde também é muito importante. Tá? E a irrigação, um solo que ele é muito compacto, esse solo ele não tem como produzir, né, grandes alimentos. Então a irrigação é muito fundamental, porque a irrigação vai fazer com que a semente germine melhor,
que tenha uma biossíntese melhor ali do solo, que tenha micro-organismos. Um ambiente que ele é muito seco não vai ter micro-organismos que auxiliam na decomposição da matéria. Tá? Então é importante fazer com que essa matéria orgânica, né, que a água ela é utilizada como um meio de facilitar, digamos, né, as trocas de nutrientes entre o solo e o vegetal. Tá? Então a irrigação, então a gente viu na primeira imagem a cultura de arroz, né? Então essa cultura é feita por inundação, né? Coloca-se lá, faz algumas valas e ali vai armazenar uma grande concentração de água. E essa concentração de água auxilia então, né, na produção, no desenvolvimento de certos vegetais, que é, por exemplo, o arroz. Certo? Então, pessoal, importante que vocês vão copiar aí também, depois responder umas questões, tá? Deixem no caderno, respondem bem tranquilamente, façam uma leitura do livro, e era isso. Até mais!